Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês. É com imensa satisfação que nós damos início a mais um vídeo aqui no canal do Culto Racional. E como sempre, a satisfação é minha. É uma honra poder comunicar para vocês o Evangelho, né? O que eu recebi de graça eu estou passando para todos vocês, tá certo? Independente da sua religião, independente do que você acredita, tá? O Evangelho tem esse poder, né? De tocar os corações das pessoas que estão em busca da verdade, das pessoas que estão em busca do profundo, de algo mais especial que é a presença de Deus. Tá certo então? Vamos trabalhar juntos para poder comunicar o Evangelho, para comunicar vida para você, tá bom? Bom, nós vamos abordar hoje um assunto, no vídeo de hoje, um assunto muito importante, um assunto assim que é o equívoco de muitas pessoas, se não dizer da grande maioria das pessoas. Porque já virou um dito popular, né? O famoso não julgueis para que não seja julgado, né? Não julgueis para não ser julgado. Então muitas pessoas, elas aprenderam assim, você não pode julgar, porque se você julgar, você vai ser julgado. E que, olha, foi Jesus que disse, como que pode você ser um cristão e estar julgando as pessoas, né? Só quem pode me julgar é Deus. Então nós vamos entrar nesse assunto, porque pasmem os senhores e as senhoras, eu venho aqui lhe dizer nesse vídeo, não só lhe dizer, mas lhe provar à luz de Bíblia que você tem que julgar. Nós temos que julgar. E vou dizer mais, temos que julgar todas as coisas. Eu vou mostrar para você como que nós fazemos julgamentos o tempo todo e não tem problema com isso. Mas vou explicar também que o problema não está em julgar, o problema está em condenar. Tá certo? Há um equívoco e a gente vai hoje reparar esse equívoco, procurar aqui, né, na mensagem, reparar esse equívoco e orientar você de que forma e como, ou o que quis dizer o Senhor Jesus com não julgueis, né, para você também não ser julgado. Tá certo então? Vamos ao texto base de hoje? O texto base de hoje está lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Nós vamos trabalhar agora para mostrar isso para você. No capítulo 7 e a partir do versículo 1, foram estas palavras que foram usadas e estas palavras que hoje são isoladas e elas são empregadas em momentos que não tem a ver com o que Cristo quis dizer, tá bom? Vamos lá. Então no versículo 1 diz, não julgueis para que não sejais julgados, ponto. Então, como eu disse, isola-se esse versículo, tira-se esse versículo do contexto. Vamos descontextualizar este versículo e vamos empregar eles nos momentos que nós achamos conveniente para que a gente possa se defender, né? Então alguém vem tentar te corrigir, vai corrigir você de algum tipo de comportamento que não está sendo bom para você, não está sendo bom de repente para o ambiente, ou para o lugar, ou para a situação. E a pessoa tenta lhe corrigir e você fala, não, peraí, você está me julgando, você está me julgando. E se tratando aí de cristão, a pessoa fala assim, ó, como é que pode? Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Então você está me julgando, né? Então usa-se esse versículo para uma autodefesa, usa-se esse versículo para tentar justificar o seu próprio erro, o comportamento que você tem. Ah, eu sou assim mesmo, né? Mas quem é que pode me julgar? Só Deus pode me julgar, né? Ninguém pode julgar ninguém. Então, eu acho que isso já ficou claro, né? Eu quero frisar bastante isso para que traga à tua memória exatamente o ambiente que nós vivemos, né? Principalmente nesses tempos agora, o tempo do mimimi, né? Muito mimimi, muita, sabe, politicamente nojento, sabe? Sabe o politicamente nojento, porque já ficou nojento, né? Você não pode corrigir uma pessoa porque a pessoa já acha que você está julgando. Não, você está me julgando. Principalmente se você é declarado que você professa uma fé, né? Seja ela qual for, tem gente que professa fé em várias coisas, tá? Aí a pessoa já te rotula, né? E fala, não, é porque você é homofóbico, não é porque você pratica xenofobia, não, porque você tem preconceito com gordura, não, porque você tem preconceito com cor. Sabe assim, as pessoas, olha, politicamente nojento. Desculpa aí fazer esse parênteses, tá? Mas tem que falar. Bom, então Jesus vai e diz, não julgueis para que não sejais julgados. O que as pessoas não fazem é dar sequência, porque aí você tem que dar o contexto, você tem que entender o contexto do que Jesus quis dizer, tá? Então ele segue dizendo assim, ó, pois com o critério com que julgardes,
sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então ele está dizendo aqui, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, com o critério, a maneira que você julga. O problema aqui não é o julgamento, o problema aqui é a maneira que você julga. Tá? Então ele fala, com o critério que você julga, né, julgares, sereis julgados também. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aí alguém pode perguntar assim aqui no vídeo, ou vamos aí, supostamente, ou hipoteticamente, alguém pergunta para você assim, tá, então qual é o critério que a gente tem que julgar? Então aqui no livro de João, eu vou deixar aqui no card, já está no card, você pode observar aí. João capítulo 7 e versículo 24. Então diz assim, ó, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Tá vendo? Então aqui não está falando que você não tem que julgar. Está falando da maneira que você julga. Está falando do critério que você usa para julgar. Tem gente que julga com preconceito. Tem pessoas que julgam pela aparência, né? Elas já julgam um determinado lugar, porque aquele determinado lugar é arrumado, tem uma aparência, então já se julga ou pré-julga-se o serviço daquele lugar. Ah, aqui acho que não é bom, porque aqui não é muito arrumado, aqui não é muito requintado, sabe? Então aqui não tem uma aparência muito boa, eu acho que aqui o serviço não é bom. E às vezes, ou muitas vezes, é o contrário, né? Às vezes onde está tudo muito bonitinho, o serviço é uma droga. E aonde não tem muita aparência, o serviço é muito bom. É verdade ou é mentira? Já passou por isso? Então nós temos que ser sinceros, tá certo? Então, eu estou falando de lugares, mas também isso se aplica a pessoas, né? Muitas vezes bate-se o olho em alguém e por conta da aparência já se faz um pré-julgamento. Não adianta, ninguém escapa disso. Ninguém escapa disso. Então o que Cristo está falando aqui, o que ele está reprovando, não é o julgamento. Eu vou provar para você. Talvez você ainda não está aceitando muito, porque está incutido, está entranhado na tua cabeça essa coisa do não julgar. Mas eu vou mostrar, só seguir comigo aí que eu vou provar para você nesse vídeo. Provavelmente nós devamos fazer um outro vídeo para dar continuidade, para não ficar muito extenso esse. E as pessoas batem o olho e vê lá 30 minutos, elas nem querem abrir o vídeo. Então, daqui a pouco eu vou terminar esse, mas se eu não conseguir concluir o assunto, a gente faz um segundo, não tem problema nenhum, tá? Então, lá em cima, voltando lá ao Mateus, então Jesus disse, pois com o critério com que julgardes, a maneira que você julga, né? Com o critério que você julga, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Tá certo? Aí ele segue dizendo o seguinte, aí ele dá exemplo, né? Primeiro ele fala ele fala do critério, reprova o critério, a maneira que você ou que nós possamos julgar. Depois ele vai dar um exemplo de como faz isso. Ele diz assim, ó, versículo 3, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu? Aí ele está falando da hipocrisia. Aí ele está falando da hipocrisia, porque isso acontece demais, né? É tempo todo assim, as pessoas querem apontar o erro de alguém quando elas fazem pior. É isso que ele está falando. Pô, você está querendo reclamar de um defeito do teu irmão e você não repara que você faz pior. Ele usa aí o termo de um argueiro no olho, né? Um cisco no olho. Você está preocupado com o cisco do olho do cisco que está no olho do teu amigo, do teu companheiro, do teu próximo, e você não percebe a trave que está no teu. Então lá em cima ele reprova a maneira, o critério. Aqui no 3 ele dá o exemplo de como as pessoas fazem isso. E segue dizendo ainda no 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Ele dá 2 exemplos aqui, tá certo? E aí ele diz aqui no 5º, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente, para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então ele não reprova o julgamento. O julgamento, aprende isso aqui, grava isso aí. O julgamento, ele é para correção. Ele não é para sentença. O erro não está em julgar. Aliás, eu esqueci de falar. Aliás, eu teria que ter falado já no início. Desculpa aí, senão vai ficar difícil para você compreender. Vamos desbloquear esse pensamento aí. Primeiro a gente tem que aprender o que é julgamento, o que é julgar. Você sabia que julgar, vamos lá no dicionário, julgar significa
significa avaliar. Avaliação. O julgamento que nós estamos falando aqui diz respeito a avaliar. A gente faz isso toda hora. No outro vídeo eu vou falar sobre isso, tá? Vou dar continuidade falando sobre isso. O outro vídeo vai ser melhor que esse, porque eu estou guardando os argumentos mais fortes para o outro vídeo, que é para finalizar, tá bom? Primeiro eu estou vindo aqui no texto, no bíblico. Eu vou continuar no bíblico, mas no outro vídeo. Mas eu estou dando base, porque foram essas palavras que foram usadas por Cristo e que são usadas hoje isoladamente para poder impedir que as pessoas possam corrigir. Porque o julgar, avaliar, ele é para correção e também para escolha, tá certo? A gente vai falar mais disso no outro vídeo, como eu disse, tá? Então aqui ele fala, versículo 5, hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, tá certo? E então verás claramente. Para tirar, quer dizer, você pode julgar, você pode falar lá do corrigir, você pode avaliar. Ó, eu estou avaliando que você não está enxergando bem. Sabe por que eu estou avaliando que você não está enxergando bem? Porque tem um cisco no teu olho. Mas eu não estou falando hipocritamente porque eu estou vendo claramente. Eu não estou com uma trave no meu e apontando o teu. Então o que Cristo está falando aqui é o seguinte, os que julgam hipocritamente. Quantas instituições por aí que trabalham de uma forma hipócrita, né? Que na verdade eles não só julgam hipocritamente, eles condenam. O que Cristo está orientando a gente é que nós não temos um martelo na mão, não foi nos dado um martelo na mão para a gente sair sentenciando a vida e o comportamento das pessoas. Foi nos dado inteligência, discernimento, sabedoria para a gente poder fazer escolhas, discernir. O julgamento é para você discernir. Eu vou dar uma prévia aqui para você do próximo vídeo, só um pedacinho, tá? Você sabe que nós vivemos no mundo, o nosso crescimento, a nossa existência nesse mundo é feita de julgamentos o tempo todo e tá certo. Eu vou dizer por quê. Você vai comprar alguma coisa, você tem que julgar o lugar, no sentido de, não de aparência, mas você tem que julgar o lugar. Se o lugar é os preços, atendimento, não é verdade? A qualidade, não é verdade? A importância que aquele lugar, ou aquele atendimento, ou aquele serviço dá para você. Porque é muito ruim, você chega num lugar que não se dá importância a você, mas se dá importância ao que você vai gastar ali. É ou não é verdade? Então, em tudo isso, você vai comprar um carro, você não analisa a sua beleza, você tem que julgar se o motor... Aí eu já estou fazendo o vídeo de amanhã. Nós vamos... Só para você poder entender. Amanhã a gente vai falar mais sobre os julgamentos que nós temos que fazer. A gente julga a amizade, a gente julga a educação, a gente julga a política. A gente está todo o tempo, porque julgar é avaliar. Nós temos que avaliar. Nós temos que avaliar, porque se você não avalia, isso não é inteligente. Até para casar, você tem que avaliar. E avaliar bem. Porque senão você vai casar com uma pessoa que é incompatível. Ela é incompatível em tudo. E depois você vai ter um problema, aí você vai querer culpar Deus. Ah, mas eu casei na igreja. Mas Deus não tem culpa das suas escolhas. As nossas escolhas vão trazer para nós consequências. E escolha é feita com avaliação. Você tem que avaliar. Numa escola, o professor não avalia só o aluno também avalia o professor, que é o julgar, tá certo? Agora, a gente tem que julgar como diz o texto sagrado, Jesus diz, não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Reta justiça, vamos falar um pouquinho disso antes de terminar aqui. O que é a reta justiça? Como é que eu posso? Como é que eu posso? Já entendi que o problema não é julgar, o problema é o critério que eu uso para julgar. Ok, aí Jesus deu lá os exemplos. Você julga hipocritamente. Você está querendo falar de um defeito ou comportamento errado de alguém quando você faz pior, né? Ou você julga, você não faz, mas você julga, você não sabe como é que é a vida daquela pessoa, né? Enfim, então... Ele diz, hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho. Depois você vai ver claramente, aí você ajuda teu irmão. Tá certo? Então a gente compreende que o julgamento é para correção, para corrigir, para orientar, para ajudar, para avaliar, para abrir os olhos, enfim. Esse é o julgamento é para isso, ok? Eu julgo que essa amizade não é boa. Eu avalio, estou julgando sim. Lembra lá o Salmo 1?
O Salmo 1 lá fala o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, quando você olha assim pelo politicamente nojento, você observa o seguinte, caramba, fulano não anda com os pecadores, fulano se sente melhor que os outros, né? Fulano não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque ele se julga santo. Não é que julga santo. A gente avalia que não é bom. E quando a gente avalia com a reta justiça, o que é avaliar com a reta justiça? Avaliar com a reta justiça significa avaliar com os olhos de Deus, avaliar com o conselho de Deus, julgar com a sabedoria de Deus. Então se está dizendo ali, não anda no conselho de ímpios, o que os ímpios são? São aquelas pessoas que não querem nada com Deus. Não é que tem defeito, não é que tem erros. Erros todos nós temos, ninguém é perfeito. Mas, sabe o ímpio? O ímpio é aquele que tem prazer na maldade, ele tem prazer na zoeira, ele tem prazer na destruição, sabe? Ele gosta mesmo de ver o parquinho pegar fogo, ele põe o fogo no parquinho. Entende como é que funciona? E a gente tá falando parquinho, por que a gente usa parquinho? Porque o parquinho é lugar de criança, mas não quer saber se tem criança, ele gosta da maldade. Então esse é o ímpio, tá certo? Então o ímpio é assim. Aí você quer andar no conselho de ímpios. Ele está dizendo, bem-aventurado, eu não estou mudando de assunto, eu estou dentro, porque quando você... como é que eu vou discernir o ímpio, o conselho dele, se eu não julgar? Eu tenho que julgar o conselho dele. Peraí, primeiro eu tenho que julgar que ele é ímpio. O que é julgar? Avaliar. Então eu estou avaliando e com reta justiça, porque não é o comportamento dele no sentido das falhas e defeitos, é da maldade, da perversidade. Ele é perverso, ele gosta da maldade. Tá? Então, peraí, se esse não é o meu perfil, se essa não é a minha índole e a educação e meus princípios, então simplesmente não posso acatar aqueles conselhos. Não é questão que eu estou querendo ser melhor e tal, não, negativo, né? Mas porque eu estou avaliando que os conselhos dele não vão me levar a lugares bons, a um comportamento correto. Não se detém no caminho dos pecadores. Aí ele acha que ele não é, não, eu sou. Mas sou por defeito, sou por falha, não por vivência e convivência, né? E nem por tolerância, porque se você quer andar com Deus, tem que procurar andar longe do pecado, porque o pecado te afasta de Deus. Eu não quero andar de uma maneira que aquele comportamento me afaste de Deus. Não é Deus que se afasta de mim, eu me afasto dele. Tá certo? É igual o filho da gente, a gente não se afasta dos filhos, os filhos crescem e depois se afastam. Né? Então, as pessoas se afastam de Deus. Né? Não nos comparando como Deus Pai, né? Não, mas eu estou fazendo um paralelo, aí, um figurado para você poder entender. Bom, para finalizar aqui, só para você poder entender, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então aqui você vê, ele não se assenta com o escarnecedor, é aquele que zomba de Deus. O escarnecedor é aquele que zomba das coisas de Deus. Então o que eu faço? Qual é a orientação? Eu tenho que discernir o escarnecedor. Então eu tenho que avaliar aquela mesa, aquela roda que eu estou sentado ali. Sabe? Eu tenho que avaliar. Onde estão desprezando a Bíblia, estão desprezando a palavra, estão zombando da palavra. Então eu tenho que avaliar, eu tenho que julgar. Então eu vou julgar segundo a reta justiça, não pela aparência das pessoas, não pela cultura delas, não, mas pela reta justiça. Eu acho que ficou claro isso aqui, né? Que Jesus aqui nessa mensagem do não julgueis para não ser julgado, ele não está falando do julgamento em si, ele está falando da hipocrisia e do critério com o qual as pessoas utilizam ou se utilizam para poder avaliar ou julgar as pessoas. Ele deu o exemplo do erro e corrigiu o erro, tá certo? Jesus fala aqui, depois ele dá o exemplo do erro, ele corrige o erro. Ele diz que, ele não fala aqui que você não pode, ele está dizendo aqui, ó, hipócrita, tira primeiro a trave do teu. Então você tem que ter uma coerência para poder julgar. É disso que ele está falando, tá bom? Bom, no próximo vídeo, nós estamos entrando já nos 20 minutos, no próximo vídeo, amanhã, nós vamos dar sequência e vamos trazer um assunto muito, é o mesmo assunto, desculpa, mas vamos trazer argumentos muito bacanas, bíblicos e também dos nossos dias, para poder a gente fechar esse assunto, tá certo? Então, forte abraço para vocês, olha, espalhe isso aí para as pessoas que ficam dizendo para você, você não pode me julgar, só Deus pode me julgar,
Espalha para elas, manda para elas esse vídeo aí, tá certo? Começa aí a mandar esse vídeo para elas aí, para elas poderem abrir a visão e entender essa coisa do julgamento, tá certo? Forte abraço, até o próximo Culto Racional, onde nós traremos a segunda parte desse vídeo. Com licença.